Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos purifica, Senhor, a nossa alma. Limpa os nossos olhos, ó Pai, e lava o nosso coração com o fogo do Teu altar, para que sejamos, ó Pai, limpos de todo pensamento mau, em o nome do Senhor Jesus. É que te pedimos, ó Deus, e que através dessa mensagem nós venhamos, ó Pai, nos revestir de conhecimento que vem do alto, para que possamos te honrar e te glorificar, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, vai dizer assim: a cura de um coxo em Listra. Glória a Deus. Versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vós convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Glória a Deus. Amados de Deus, como podemos ver se a pessoa tem fé para ser curada?
Amém. Glória a Deus. Lembra da oração que nós fizemos no início da mensagem? Senhor meu Deus, purifica a nossa alma, limpa os nossos olhos e lava o nosso coração com o fogo do teu altar, para que sejamos limpos de todo pensamento mau. Em nome do Senhor Jesus. Amados de Deus, quando em o nosso coração nós estamos decididos a servir a Deus, o Espírito Santo de Deus falará por nós, amém? Quando decidimos em nosso coração obedecer a palavra de Deus, Ele nos dará o que falar naquele momento, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então aqui no versículo 9, vai dizer assim: esse homem, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amém. Então, quando a pessoa está na presença de Deus, com o corpo preparado para servir a Deus, no coração, em pensamentos, no olhar, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, então esta pessoa está preparada para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, quando este momento surgir em sua vida, amém, ele vai ver a fé que está naquela pessoa. E ele vai permitir que ele seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar aquela vida. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, quando o nosso Senhor Jesus ele estava preparando os discípulos, amém, ele estava preparando eles para este momento que nós lemos agora em Atos. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus ele disse assim em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então aqui, para Paulo fazer tal coisa, amém, no nome de Deus, ele estava vigilante e ele estava preparado para fazer a vontade de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus ele vai continuar dizendo assim: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós buscamos a presença de Deus em jejum, oração, nos purificando, amém, buscando a face de Deus, então nós preparamos também a carne para que ela venha andar em obediência à palavra de Deus e não em obediência às coisas terrenas, às coisas que se vai com o tempo. Mas quando nós jejuamos e buscamos a face de Deus, nós nos preparamos para fazer a vontade do Senhor. Amém? Aqui Paulo estava preparado para fazer a vontade de Deus. E ele viu a fé no coração daquele homem. E viu que aquele homem tinha fé. E ele lançou a palavra de Deus no coração daquele homem. E ele creu. E é por isso que a palavra vai dizer que, no versículo 10 vai dizer: ele saltou e andava. Amém? Então, ali Paulo está mostrando para mim e para você aquilo que o nosso Senhor Jesus falou, para nós vigiarmos e orar. Amém? Para não cair em tentação. E muitas das vezes, quando a pessoa não vigia e não ora, ela
passo por pessoas que estão enfermas e não conseguem ver a fé daquela pessoa. Porque a pessoa está andando na carne e não está andando no Espírito de Deus. E aqui Paulo está andando no Espírito de Deus, então ele vê a fé daquele homem. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, vamos orar e vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por esse ensinamento que o nosso Deus deixou para mim e para você. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus maravilhoso. Senhor meu Deus, nós te damos glórias ao Pai e agradecemos ao Senhor por esta mensagem maravilhosa. Pai, que os teus servos, ó Deus, eles venham refletir, Pai, que eles venham refletir na palavra do Senhor, na qual nós lemos hoje, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 em diante, ó Pai, onde diz o título da mensagem: a cura de um coxo em Listra. Glória a Deus. Pai, toca na vida dessas pessoas. E que hoje, ó Pai, os teus servos, eles venham andar preparados. Venham andar no Espírito e não na carne. Para que possa ver, Pai, a fé deste que está enfermo. E lançar a palavra, Senhor, da fé. Para que essa pessoa seja curada e liberta. Em o nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por este momento maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus.